Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express com muita informação de Fluminense. A gente vai trazer para vocês aqui informações importantes aí, informações que a gente colheu ontem no Maracanã, fazendo lá a nossa participação, nossa cobertura. Tem uma informaçãozinha para vocês aqui em primeira mão que a gente vai trazer e mais coisas também. A gente vai falar, são duas informações legais para vocês aqui de bastidores para trazer para vocês. Vamos fazer uma análise de uma fala do Renato na coletiva e também o Renato respondendo uma pergunta nossa. Vamos lá que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express no ar aí para vocês. E a gente pede aí para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Isso faz toda a diferença para o nosso trabalho. Vamos lá, vamos dar sequência aqui o Resenha Express. A gente começa com uma informação para vocês aqui dos motivos pelo qual o Renato praticamente nem relacionou jogadores. Né? Vários jogadores não foram nem relacionados. Arias ficou fora, Canobi ficou fora, Freitas ficou fora, Martinelli ficou fora. Muitos jogadores não foram sequer relacionados, tá? E por que isso aconteceu, galera? E outra coisa, era pro Cano também não tá disponível, tá? Muito embora o Cano seja um centroavante, a gente poderia precisar de um centroavante, o Cano não seria relacionado. O Cano pediu para ser relacionado. E por que um monte de jogadores não foram relacionados? Tem uma explicação, galera. A informação que eu tive hoje cedo é o seguinte: o Renato está fazendo treinamentos específicos com o time considerado titular para poder dar entrosamento ao time e também aplicando conceitos de jogo que ele quer. Para isso, esses modelos de treinamento são treinamentos muito fortes, né, que precisam ser feitos. Então, amanhã ele quer aproveitar o dia para treinar o time forte, já se preparando para o jogo de domingo. O Fluminense vem treinando forte desde segunda-feira. Então, se esses jogadores jogassem a partida de ontem, eles não iriam poder fazer o treino de amanhã. O treino de hoje, desculpa, sexta-feira. Não iriam conseguir fazer o treino de hoje, porque eles vão ter que fazer regenerativo e não cair para dentro. Então, hoje, no CT Carlos Castilho, vai ter esse treino forte com o time titular, se preparando para o jogo de domingo. Então, o Renato quis aproveitar a semana cheia, por isso que ele optou por um time praticamente todo reserva. Então, isso é uma informação importante para vocês, que de primeira mão a gente traz aqui. Galera, o garoto Léo Jansen foi muito bem, né? Acho que todo mundo aqui concorda que o Léo Jansen fez uma estreia legal, embora a gente sempre peça, assim, calma, tranquilidade, né? Não achemos que o jogador já é uma realidade. Muita calma nessa hora. Mas assim, o jogador chamou a atenção de todos. O técnico, o Renato, gostou muito, a torcida gostou muito. E ontem, já lá na saída, eu estava indo embora no carro e recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Duas, né? Uma bombástica e essa aí. Que a bombástica eu já dei aí, que é o negócio da ação contra o Mário. E uma das informações diz que o Fluminense, nas próximas semanas, deverá renovar o contrato do Léo Jansen para mais 2 anos. Por quê? Porque o contrato dele termina em dezembro agora, dezembro de 25. E ele vem treinando bem. E essa atuação que ele teve ontem credenciou o clube que já pensava em chamá-lo para renovar a fazer essa renovação com o atleta. Então, nos próximos dias, o Léo Jansen deve ter a extensão de contrato para mais 2 anos com o Fluminense. E ele foi muito bem avaliado pela equipe técnica e por todos da diretoria pela boa atuação nessa partida. O jogador, inclusive, deverá continuar com o elenco principal, mesmo tendo 2 laterais, né? O Fuentes titular e o René de banco. Mesmo assim, o garoto deverá continuar com o elenco profissional do Fluminense, treinando aí nessas próximas sequências, ok? Dito isso, galera, vocês perceberam ontem na coletiva que o Renato trouxe uma informação de bastidor da relação dele com o Thiago Santos? Olha o que ele falou na coletiva e queria que vocês prestassem atenção nessa fala do Renato. Foi muito interessante, tá? Vamos ver aqui o que o Renato falou na coletiva ontem. Desculpa, acho que eu botei a parte errada. Não é essa, não. É essa aqui, ó. Olha o que o Renato falou ontem na coletiva sobre o Thiago Santos. Perguntaram para o Renato o seguinte: Renato, o Thiago vai ter oportunidade jogando com o Thiago Silva? Eu até pensei em fazer essa pergunta. E o Renato revelou uma conversa de bastidor com o jogador. Vejam vocês mesmo aí o que o Renato falou. Certa parte, mais que 80% já do grupo.
O Thiago, conheço bem ele. Eu acompanhei ele o ano passado aqui no Fluminense também, jogando várias partidas, zagueiro, teve muito bem. Eu estive conversando com ele essa semana, ele falou que só em último caso ele gostaria de voltar numa emergência, somente para jogar de volante. Ele se adaptou bem aí atrás, está gostando da nova posição. Os outros também. Vocês se ligaram no que ele falou, galera? Ele pediu que só em último caso, apenas em último caso, ele quer jogar de volante. O próprio jogador não se sente à vontade de atuar no meio campo. E devido a isso, ele pediu para o técnico para ele não jogar de volante, sim, de zagueiro, que ele não se sente mais à vontade para jogar de volante. Ou seja, o Thiago Santos, não que ele se negou, né, a jogar como volante, mas ele deixou claro para o Renato que ele não gostaria de voltar a jogar nessa posição. Veja que curioso, o Renato acaba revelando aí um bastidor da relação dele com o Thiago Santos. O Thiago Santos, então, não quer jogar como volante, galera, graças a Deus, né? Glória a Deus, porque a gente estava muito preocupado com isso do Thiago Santos voltar a jogar de volante. Ele não tem a menor condição de ser volante, galera. Volante, hoje em dia, o primeiro volante tem que ter saída de bola, velocidade e qualidade. Ele não tem isso. Ele, como zagueiro, a gente descobriu um bom zagueiro. Como volante, a gente tem um péssimo volante. Não dá para ele pensar nele como volante. O Renato continua aqui, vamos ver só o pedacinho que o Renato fala. Bem, estiveram bem. Eu acho que o importante é isso para o treinador, é colocar essa dúvida, saber com quem eu posso contar, saber que se algum jogador tiver algum problema de cartão amarelo, tiver um problema de lesão, eu sei com quem eu posso contar. É a resposta que eles têm me dado. O duro é no momento que você perde um jogador importante, você olha para o lado e você não confia naquele jogador, que não é o caso. Eu confio em todos eles, eu acho que a maior resposta que eles poderiam me dar foi na... Então, tá bom aí. Então, galera, foi isso, né? Chamou atenção na coletiva essa fala aí dele em relação ao Thiago Santos, revelando um bastidor aí, o Renato, né, que o Thiago Santos pediu para não jogar de volante. Enfim, vamos para mais uma aí. A minha pergunta para o Renato foi sobre a base. Eu aproveitei para citar Júlio Fidelis, Kelvin, até para poder dar uma rememorada. Vamos ver o que o Renato falou sobre a transição base profissional. Pergunta que eu fiz ao Renato. Vamos ver o que o Renato Gaúcho falou, se há um planejamento para transição. Vamos lá. Quintela, Resenha Tricolor, 1902. Pela natureza do próprio clube, a torcida cobra oportunidades para a base. E antes da sua chegada, houveram jogos que nenhum jogador da base tinha sido relacionado. E hoje você surpreende, oportuniza o Léo Jansen. Já havia expectativa do torcedor com o aproveitamento de jogadores como o Júlio Fidelis, lateral direito, e também o centroavante Kelvin. Você tem algum planejamento já para transição base profissional, para que a gente possa utilizar melhor esses jogadores? Eu vou conversar com as pessoas que fazem esse trabalho. Segunda-feira passada mesmo eu já tinha marcado um coletivo contra a base, mas não tinha nenhum time da base disponível para fazer esse coletivo. Olha que importante, galera. Por que o Renato opta pelo coletivo? O coletivo ele é muito importante. Muita gente não dá valor ao coletivo. Mas o coletivo ele é muito importante porque no coletivo você tem a simulação de um jogo. E esses garotos, jogando contra os profissionais, eles sabem que vão ter o monitoramento do técnico e eles têm ali a sensação de estar num jogo de competitividade e fica mais fácil para ele poder mostrar o futebol. E o treinador que gosta de coletivo, ele tem a oportunidade de ver o movimento dos jogadores, né, com um jogo realmente combativo, com a bola rolando de verdade, porque é diferente de você fazer ataque contra a defesa. Ataque contra a defesa é algo muito mecanizado. Você não está na adrenalina de um jogo, você não está naquela coisa de ter que fazer o trabalho coletivo, de resolver um erro cometido por um companheiro, de fazer a recomposição para você não demonstrar que houve uma falha que gerou um contra-ataque com um gol adversário. Então o coletivo faz a simulação do jogo. Ele lamentou aí o fato de não ter conseguido o time sub-20 para testar, mas o Renato claramente é um técnico boleiro, um técnico que gosta de ver o desenvolvimento técnico do jogador, é um técnico que tem a preocupação, sim, com a formação técnica dos atletas. Muito legal essa resposta que ele está dando. Ele vai falar algo mais interessante ainda sobre os riscos de soltar um jogador no momento errado. Vamos ver. Eu gosto de treinar com os garotos para poder observar, busco informações, entendeu? Então, quem vai me passar as informações, eu vou ver nos treinamentos dos garotos e eu vou saber, pessoalmente, saber
qual o garoto que pode receber uma oportunidade. Mas o garoto, em qualquer lugar, você tem que ter muita calma, porque às vezes o garoto tem um futuro enorme pela frente, aí você bota, de repente, ele numa furada, já viu, um jogo importante, ele não vai bem, aí ninguém já começa a queimar, já acha que não tem condições de jogar no profissional. Então você tem que preparar bem o garoto, para que a gente não possa perder, de repente, um talento ali na frente. Se ligaram, galera, no que ele falou? Boa noite, A importância de você fazer a transição do garoto. O que a gente fala direto aqui no canal. A gente critica muito a transição do Fluminense. A gente fala que a transição está longe, muito longe de ser ideal. E o Renato aí mostra que o caminho não é lançar o garoto à toa, que tem que ter um preparo. Coisa que a gente já fala aqui, ó, há muito tempo. Então, assim, uma resposta legal. Fiz uma pergunta, citei o Fidelis, citei o Kelvin para refrescar a cabeça do Renato, para ele começar a saber com quem a gente está falando, quem são esses jogadores, despertar curiosidade, né? E também, de certa forma, cobrar a transição. Não foi muito claro o que ele quer, mas disse que vai fazer coletivos, que vai procurar informações com os responsáveis. Espero que dê tudo certo aí, que a gente consiga melhorar essa transição. Então, esse foi o Resenha Express de hoje, galera. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo Resenha Express. Valeu.